Olá, está começando agora o Espaço Rural. Nosso assunto hoje é a criação das abelhas sem ferrão, chamada meliponicultura. Elas polinizam flores e produzem mel. Sim, são abelhas, mas com um diferencial: o ferrão atrofiado. Ou seja, não oferecem risco de picadas. Essa característica das abelhas da família dos meliponíneos deu origem à meliponicultura, a criação de abelhas em ambientes diversos. Júlio Barbosa cria algumas espécies em sua própria casa e conta como se envolveu com a atividade. A meliponicultura foi assim mais ou menos por um acidente, né? Ali no meu muro, ali na minha garagem, tinha uma abelhinha jataí e essa abelhinha estava ali há bastante tempo, eu sempre estava olhando por ela ali e um dia eu precisava derrubar o muro. E aí, há uns anos atrás, eu não queria destruir o ninho, eu falei, como é que eu vou salvar a abelhinha, né? Foi quando eu procurei o João Luiz, né? Que é um meliponicultor dos mais antigos aqui do estado, e ele me deu a dica de como começar. Mas como era muito recente, a gente não tinha informações. Aí foi uma coisa meio que abrupta, assim, mas que deu certo. Entendeu? A abelhinha está comigo até hoje, já está aí, já vai para 10 anos, e ela sempre produz muito mel. O manejo dos enxames é feito em colmeias chamadas de caixas racionais. Esse ninho tem quantas abelhas? Em torno de 1.000 a 2.000 abelhas, entendeu? Numa colmeia, numa caixa racional dessa? Caixa racional, da Uruçu amarela. Aí varia muito, né? No enxame forte, quando você faz uma divisão, aí você bota 1.000 abelhas para cada lado e faz a divisão e faz uma nova colmeia. Essa aqui é a Uruçu amarela, né? Ou a bugia, é endêmica aqui do nosso estado, das regiões montanhosas. Aqui, ó, são os potes de mel, ó, que ela fabrica. Esse pote maior aqui é quando a gente faz a divisão delas. A gente coloca um alimentozinho aqui, que é água com açúcar, até elas se fortalecerem para começar na natureza, começar a pegar o néctar e o mel, ó. Esse mel aqui, ó, fica todo armazenado aqui, ó, tá vendo? Tudo isso aqui é mel, ó. Ó, tudo é mel. Esse aqui é outro tipo de caixa, né? Uma caixa nordestina, né? E aqui dentro eu tenho a mandaçaia, que é vigia bonito, entendeu? Que, no caso, na língua indígena, né? Mandaçaia quer dizer vigia bonito. É uma caixa rústica, né? Com uma parede aí bem grossa, né? Para manter a temperatura interna, que varia entre 30 e 32 graus. E para o enxame se desenvolver bem melhor, entendeu? E bem para frente. Essa é uma caixa ímpar, né? Ela foi desenvolvida aqui no estado, em cima de ideias do que o pessoal acha que é racional e que é prático para a divisão de uma abelha, entendeu? Por que a gente acha essa caixa muito prática? Pelo fato do seguinte, aqui você colocar um enxame aqui dentro, você coloca esse módulo aqui e este outro módulo aqui em cima, e aqui vai entrar um ninho. Então, na hora de você dividir esse enxame, ele fica muito fácil, pelo fato de você só chegar aqui, ó, tirar essa parte de cima e levar para uma nova caixa, colocar essa parte na nova caixa, lá onde você vai fazer o novo enxame, e colocar a melgueira, que é essa outra parte de cima. Isso aqui é uma abelha lambiolus, né? É a menor abelha do mundo. E aí, ó, estão elas aí, ó. Aqui é o disco de cria, ó. Aqui é a abelha em si. Ó, aqui, ó. Muito parecido com a formiga, mas é a menor. Agora que nós já conhecemos algumas espécies de abelhas sem ferrão, eu vou provar o mel produzido por elas. Qual vai ser o primeiro, Júlio? Esse aqui é a abelha jataí. Vamos lá. Muito bom. Leve. Um gosto um pouco mais forte. Muito saboroso, muito nutritivo, muito bom mesmo. Eu adoro esse mel. Agora eu vou te mostrar aqui o mel da Uruçu amarela. Ele é um pouquinho mais forte ainda. Vamos lá. Um gosto bem marcante, amadeirado, muito saboroso. Amadeirado. Isso mesmo. Exatamente. A gente sente propriedade da madeira nele. E leve também. Eles não são viscosos, né, Júlio? Como o mel que a gente é acostumado das abelhas apis, né? Isso, é porque tem uma quantidade maior de água, entendeu? Então é bom você manter esse mel dentro da geladeira. Ou você comprar ele fermentado, já com um processo mais adequado, você pode manter ele fora da geladeira também. A cor, ela é mais clara? Ela é mais clara, é uma cor bem cor ouro, né? Bem diferente das apis.
tá bom? Mas não tem prazo de validade. Não tem, é bom consumir no máximo em 2 anos, como tudo pra gente não arriscar, né? Mas eu acho que em 2 anos não vai, acho que em 1 mês a pessoa vai consumir isso aqui, entendeu? Que é muito bom. Gente, é muito gostoso, leve, a gente consome rapidinho um potinho desse, né? Além dos benefícios, como a produção de mel, a preocupação ambiental é outro fator que motiva os criadores das abelhas sem ferrão, consideradas um dos principais agentes da polinização e conservação da biodiversidade. Uma das nossas maiores preocupações é isso aí. Tem muita área degradada aqui no estado, entendeu? Que as pessoas estão recuperando essas áreas. E para isso elas precisam de abelhas, porque nessa área não existem abelhas, entendeu? Então nós do grupo ou cedemos a abelha para esses locais que estão com pé de laranja, pé de frutas que as pessoas estão processando, para ter o polinizador dessas frutas, para ter resultado. Porque não adianta você ter a planta lá e você não ter o agente polinizador para essas plantas desenvolverem e seguirem em frente. Mas a atividade também enfrenta obstáculos. Aqui ainda nós somos carentes ainda de leis específicas, né, para a meliponicultura. Nós somos regidos por uma lei federal que nos limita a 50 enxames por meliponário, entendeu? Então mesmo é leis municipais e talvez um ajuste na lei federal, entendeu? Para que o meliponicultor possa desenvolver e desenvolver suas colmeias. Quem conversa conosco sobre este assunto é Ricardo Miranda, engenheiro agrônomo e membro da diretoria da AME, Associação dos Meliponicultores do Espírito Santo. Bem-vindo, Ricardo. Olá, Karina. Tudo bem? Tudo bem. Qual a diferença entre meliponicultura e apicultura? Bom, tem inúmeras diferenças. Acho que as principais são que a apicultura vem de abelhas que são exóticas, que inicialmente foram trazidas da Europa, depois misturaram com abelhas africanas, e a meliponicultura trata sempre de abelhas nativas. São abelhas que têm a sua origem aqui no Brasil. São abelhas sem ferrão, ao contrário da apis, que são abelhas com ferrão. Tá? Eu acho que uma das principais características são essas duas diferenças. Uma exótica com ferrão e a outra nativa sem ferrão. Mas se já existiam as nativas, por que foram trazidas também de fora? É interessante o processo que aconteceu. Os jesuítas, quando aqui estavam, tinham uma demanda muito grande para a cera. E as nossas abelhas nativas não são autoprodutoras de cera, quando comparada com as europeias. Aí trouxeram inicialmente as abelhas europeias com o objetivo único de produção de cera. Posteriormente, o interesse do mel foi despertando e, mais ou menos na década de 1950, foi trazido por pesquisadores abelhas africanas. E elas acabaram, por uma experiência, acabaram fugindo e foram cruzando com as abelhas europeias. Hoje o que nós temos mais comum são abelhas africanizadas, que se misturaram com a europeia e ficaram bem mais assim, a rusticidade aumentou, se espalharam por toda a área natural e antropizada dos ambientes brasileiros. Hoje você vê a abelha europeia em tudo quanto é lugar, ou africanizada. Uhum. No caso da meliponicultura, então, pelo fato das abelhas terem o ferrão atrofiado, não oferecem risco ali no manejo delas, né? Então, por isso que elas podem ser criadas em ambientes urbanos até, né? Habitados. Sem dúvida. É mais fácil, né? Muito mais fácil. Veja que uma criança pode estar fazendo manejo, uma pessoa de idade pode estar fazendo manejo, e você não precisa de acessórios, como é comum para aqueles que trabalham com abelha apis, que são roupas, máscaras, tá? Elas são bem menos agressivas, na realidade elas só atacam quando são incomodadas, e a forma de ataque delas é muito distinto de ferroada. Na realidade elas procuram fazer com que a pessoa saia através de mordiscar, de entrar nos orifícios da face, olhos, coisas mais no simples. Cabelo, né? No cabelo. Algumas delas só, nem todas. Uma boa parte delas, elas são até tímidas. Quando você começa a mexer na colmeia, elas acabam tentando se esconder e permite um bom manejo. Elas são mais de se defender do que de atacar, então, né? Elas não atacam, elas se defendem, é isso aí. E quais as espécies dessas abelhas aqui no estado especificamente? Tem várias? Tem várias. O Júlio, o produtor que a gente entrevistou na matéria, ele tem
mais ou menos umas 5 espécies, assim, lá Isso, no meliponário o dele, meliponário né? urbano dele. Ele tem também um rural. Hoje a gente imagina que passíveis de serem trabalhadas, criadas, nós temos em torno aí de umas 45 espécies aqui no estado, né, para o nosso bioma. A gente tem aproximadamente aí no Brasil umas 300 espécies, sendo que esses números são muito subestimados, porque ainda não se tem o conhecimento, não se detém o conhecimento total dessa informação. Voltando um pouquinho no assunto das áreas propícias, né, para a criação dessas abelhas sem ferrão. Um apartamento, por exemplo, pode concentrar algumas colmeias, uma colmeia? Sim, sem dúvida. Essas abelhas, as colmeias não são muito numerosas, tá? Se a gente de novo usar o termo comparativo com as apis, você tem colmeias de apis com 80 mil indivíduos ou mais. E você tem colmeias de abelhas sem ferrão com números até a partir de 300 abelhas, menos, chegando ao máximo aí de uns 5 mil indivíduos. Então, a demanda de alimento, consequentemente, de uma colmeia é até um pouco menor. Então, a própria floração que você encontra nas áreas urbanas atende à demanda de alimento dessas abelhas, e o ambiente também urbano proporciona um ambiente que ela consegue se desenvolver com tranquilidade. Daí essa existência cada vez mais de meliponários urbanos, porque, consequentemente, ela também na área urbana começa a prestar o serviço ambiental de polinização, que é muito importante. Qual o investimento para começar um meliponário? Olha, o principal investimento está nas abelhas, né? Obter, em primeiro lugar, as abelhas que estão aí no ambiente. Usualmente, elas são capturadas para você fazer o processo para iniciar o seu trabalho, através de iscas que você coloca também na natureza, coloca em alguns espaços urbanos também, ou elas podem ser retiradas de algum ambiente que está em perigo. Por exemplo, vai ter um desmatamento, então você retira inicialmente essas abelhas de lá. Você vai fazer um desmanche numa residência e lá tem algumas colmeias, você poderia também salvar essas colmeias, e a partir disso você precisa de ter essa caixa racional, onde você vai então transferir esse enxame que você capturou através das iscas ou que você salvou por um dos motivos. Esse enxame, essa caixa racional, ela pode na realidade ser feita, então o custo dela pode ser zero, tá? E o enxame obtido em uma dessas maneiras também teria o custo só da mão de obra da captura. Ou você pode adquirir um enxame de um meliponário ou pode adquirir também uma caixa racional comprada. Aí os preços variam entre R$100 a R$700 um enxame, e uma caixa também de R$50 a R$150 aproximadamente. E se eu quiser já comprar uma colmeia pronta, qual é o caminho, né, a seguir? Existem alguns meliponicultores e meliponários que comercializam como parte de renda algumas colmeias. Então, usualmente, você tem que manifestar o seu interesse para esse grupo, e eles vão agendar que as próximas divisões que eles forem fazer das caixas racionais, eles vão deixar agendada essa colmeia que você tem interesse de adquirir. Então, eles vão repassar para você. Muitas vezes isso não ocorre de imediato, demora algum período até ele poder repassar essa caixa para você. É uma forma, então, é uma fonte de renda também para quem cria as abelhas, né? É uma fonte de renda, não só a própria produção de mel, que é uma das principais, como a comercialização das colmeias. Você consegue, num ambiente onde você tem bastante alimentação e controle dessas caixas, você consegue até dividir 2 vezes por ano, tem gente que divide mais de uma vez, e uma dessas divisões você pode comercializar. Outra você pode usar para continuar produzindo mel e outros subprodutos que você tem interesse. E é necessário, por exemplo, se eu quiser, né, iniciar a criação de abelhas sem ferrão, iniciar um meliponário, né? É necessário algum tipo de licença por parte da prefeitura, vigilância sanitária ou não? A legislação que hoje nós seguimos, tá? Ela é baseada numa resolução CONAMA. Você preferencialmente deve ter um cadastro técnico federal indicando que você é um criador de animais silvestres. Nós estamos falando de um inseto, mas um animal silvestre. A partir disso, você, como
robista, sem ser um meliponário comercial, você pode ter até 50 caixas, um número inferior a 50 caixas. Então seria 49 caixas para menos, sem problema nenhum. Então isso é legal, desde que as suas abelhas também sejam abelhas de ocorrência aqui, da região, e desde que elas estejam em caixas racionais. Não são admitidos que elas estejam em pedaços de madeira, em tronco de árvores, porque aí já caracteriza que ela foi retirada da natureza por um processo distinto do que salvamento. Sim. Tá. Eu vou te interromper um minutinho agora para a gente fazer um intervalo, mas a gente vai retomar esse assunto, porque a gente vai falar da legislação, né, conforme o produtor entrevistado citou como uma dificuldade, né, para quem cria abelha sem ferrão. E a gente volta daqui a pouquinho com o Espaço Rural, hoje falando sobre criação de abelhas sem ferrão. Eu te aguardo. Estamos de volta com o programa Espaço Rural, hoje falando sobre a criação de abelhas sem ferrão, chamada meliponicultura. Nosso convidado é Ricardo Miranda, ele é membro da diretoria da AMES, Associação de Meliponicultores do Espírito Santo, e é também engenheiro agrônomo. Ricardo, a gente estava falando sobre legislação, né, para se há algum tipo de licença, alguma adequação legal para quem quer ser um meliponicultor, iniciar uma criação de abelhas sem ferrão. O Júlio, entrevistado na reportagem, o meliponicultor, ele citou a carência de uma legislação específica em nível regional, né, municipal, estadual, e também a necessidade de um ajuste na legislação federal para um melhor desenvolvimento da atividade. Né? O senhor concorda? Concordo, ele está coberto de razão. Veja bem que, como eu esclareci inicialmente, para quem vai atuar como hobby, ele poderia ter até 49 caixas e não teria grandes problemas. Outro detalhe que é importante notar é que para fazer o transporte dessas caixas ou dos discos de cria dessas abelhas, que é muito comum, você precisa de uma autorização, que quem dá é o IDAF, quando você faz dentro do estado, e para fora do estado você teria que ter no IBAMA. Porém, o que é limitante? Se você passa dessas 49 caixas, você aí passa a ter que ter um meliponário licenciado. Quem faz esse licenciamento é o IEMA, quem fazia antes era o IBAMA. Esse processo de licenciamento ainda está sendo uma descoberta, tanto para quem está executando o licenciamento e para quem faça. Nós não temos ainda um meliponário licenciado no estado. E é importante que isso aconteça com facilidade, porque existe uma demanda muito superior a 49 caixas. Você tem uma necessidade de trabalhar com a genética das suas colmeias, então ela tem que ter uma diversificação. E como elas são, cada colmeia tem uma produção baixa, se comparada, por exemplo, com apis, você precisa de um maior número de colmeias para ter uma produção de mel, que você pode sair então da parte de ser um robista para a parte de comércio, né, de valor comercial, o seu meliponário. Então, realmente, a gente carece de uma legislação. Isso no Brasil tem sido feito a nível municipal e a nível estadual. Nós da AME já começamos a trabalhar nisso e temos um projeto de lei que trata da regulamentação dos meliponários, da criação e consolidação dessas abelhas sem ferrão aqui no estado, tá? Que está em processo aqui dentro da Assembleia. O senhor citou a expressão robista, né? Então, qual a motivação de quem cria abelhas sem ferrão? É mais por hobby, ou tem algum apelo comercial realmente, algum objetivo comercial, ou é mais voltado para preocupação ambiental? Olha, o meu caso é como hobby também, mas eu vejo uma grande possibilidade do lado comercial, de ter uma sustentabilidade desse hobby, quer dizer, ele vai aumentando, seus anseios vão aumentando, e ter também uma participação maior nas questões ambientais, como multiplicador de colmeias, quer dizer, ter esse envolvimento. Então, a potencialidade da meliponicultura como geração de renda é real. Tá? Uma vez que seja adequada a legislação, tenha facilidade de você ter mais colmeias, você vê que os custos para obter esse mel no mercado são custos para quem produz atrativos, quer dizer, vale a pena. O alimento básico das abelhas é flores,
Então você pode obter isso desde matas nativas até em culturas plantadas de interesse agronômico. Então, para quem já possui uma propriedade, ele ter um meliponiário dentro dessa propriedade e essa propriedade ser produtiva, o ganho é muito grande. Por causa da polinização? Né? Tanto nesse aspecto da polinização, como no aspecto inicial que nós falamos da geração de renda da produção de mel. Agora, quando você vai para esse aspecto, que é esse serviço que ela presta de polinização, aí a coisa muda de figura. Você começa a intervir na produção, na produtividade e na qualidade dos seus frutos que você está comercializando. No caso de uma lavoura, por exemplo? No caso de uma lavoura, principalmente no caso de lavoura, no caso de interesse comercial aí. Tá? Para café, por exemplo, você vai ganhar em produção, em produtividade, em qualidade do seu grão. Tá? Uma vez que o processo de polinização ele passa a acontecer de maneira muito mais intensiva. Então você tem algumas culturas que isso é mais gritante, se torna mais forte do que em outras culturas. E na situação também das matas nativas. Então você tem áreas de matas que essas abelhas desapareceram, que são áreas estéreis, quer dizer, você não tem o agente polinizador. Você tem determinadas espécies de árvores nativas que só são passíveis de polinização por determinada abelha. Uma abelha nativa. Muitas vezes outros agentes polinizadores não atuam ou não atuam com a eficiência das abelhas nativas sem ferrão e essa compromete inclusive as próximas gerações desse indivíduo, quer dizer, que é dependente de uma reprodução sexuada. Então, quando a gente começa a falar de matas nativas, se você não encontra abelhas nativas nesse local, você tem um comprometimento da consolidação dessa recuperação. Uhum. E a criação dessas abelhas, ela é um instrumento de recuperação dessas áreas também, né? Com certeza, com certeza. O serviço ambiental prestado pela polinização, ele tem benefícios diretos e indiretos inigualáveis. Elas são mais seletivas do que as abelhas apis? Porque as abelhas apis também polinizam, né? Qual seria a característica, um diferencial entre as abelhas sem ferrão e as abelhas apis? Olha, muito boa a sua pergunta. Ela tem uma característica única, que ela vibra as asas quando está se alimentando nas flores. Então isso promove a polinização. Você pode encontrar abelhas apis em diversas flores. Não necessariamente essas flores estão sendo polinizadas, porque com a evolução na natureza, as plantas evoluíram de maneira a atender às suas necessidades de reprodução sexuada. Então como você tem determinados processos de polinização que ocorrem, às vezes com animais de maior porte, até com mamíferos, com aves, você tem alguns que acontecem com insetos. Tá? E no caso das abelhas sem ferrão, poxa, se você pensar em termos de Brasil, mais de 300 espécies, então você tem milhares de adaptações que permitiram que a polinização só ocorra com determinada espécie dessas abelhas. E a eficiência dela é muito maior. Você tem abelhas como aquela que o Júlio até mostrou, a mirim, que é uma abelha muito pequenininha, então ela tem uma potencialidade de polinizar muito grande. Ela pode atingir um grande número de plantas. Tá? E cada uma dessas espécies tem particularidades quando começa a trabalhar nesse processo de polinização. Isso tem um impacto sobre o mel produzido por elas também? Por que ele é mais nutritivo, tem propriedades terapêuticas diferenciadas do mel da abelha apis? Ele tem um reconhecido uso medicinal que faz parte do conhecimento tradicional. Então, um exemplo típico que tem, eu acho que é a da abelha jataí, o mel da abelha da jataí. É um mel também mais estudado e ele tem diversas pessoas que usam esse mel em tratamentos de doenças relacionadas com óleos, doenças relacionadas com o aparelho digestivo. Tá? O que é o principal que diferencia o mel das abelhas nativas para o mel da abelha Europa? Ele é um mel com menor teor de açúcar. O mel das abelhas nativas, então ele tem um teor um pouco menor, tá, do que da abelha africanizada, da abelha europeia. Então ele parece que ele é
Ele soa um mel mais aguado, mas Ele é na mais realidade leve. ele é mais Eu leve. provei. Mas ele tem, na realidade, um menor teor de açúcar, sendo que, inclusive, o açúcar dele que predomina é a frutose, que que dá essa leveza e essa característica a esses méis. E é mais caro, né? Ele é mais caro. Ele, na realidade, entra em um fator mercado, como elas são menos produtivas, tem menos colmeias comerciais, tá? Ele acaba sendo bem mais caro do que É a o lei da mel oferta e da procura, né? Bom, Ricardo, infelizmente, nosso tempo já acabou, já se esgotou. A gente tem mais assunto ainda para conversar, né? Ok, obrigada. Agradeço a sua participação, seus esclarecimentos aqui no Espaço Rural. Poxa, obrigado. Obrigada pela sua companhia. Você acompanhou o Espaço Rural, que falou hoje sobre a criação de abelhas sem ferrão, chamada meliponicultura. Se você quiser colaborar conosco, enviando sugestões de pautas, comentários, enfim, fale conosco pelo e-mail tvales.es@gmail.com. Eu te espero no próximo programa. Tchau!